Olá, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Vamos começar essa nossa aula de força centrípeta, resultante centrípeta, é um nome importante, resultante, vou explicar por quê, tá? Que é o último capítulo que estuda força especificamente. Vai ter um capítulo seguinte de gravitação, mas que estuda desenho de força, aplicação de força, esse seria o último. Bom, no nosso livro didático, esse assunto está no capítulo 7. Tá lá, resultante tangencial e centrípeta. Eu estou concentrando mais na centrípeta, vou lembrar o que é tangencial, a gente já estudou isso. Tá? Então, eu já peço para vocês irem resolvendo exercícios do capítulo à medida que a gente vai avançando nesse conteúdo. Esse assunto, na verdade, vou dividir em duas partes, são duas aulas. Depois vai ter uma aula bem curta sobre força centrífuga, para explicar o que é isso, tá? Mas a gente vai ter essa aula aqui, então, quase todo o capítulo 7. Antes de começar o estudo da centrípeta especificamente, vamos lembrar alguns conceitos. A gente estudou o movimento circular uniforme, onde o corpo
tinha um movimento, então tinha velocidade, né? Mudava a posição em função do tempo, e essa velocidade sempre tangencial à circunferência, ou seja, 90 graus com raio. Para o movimento mudar a direção, para a velocidade mudar a direção desse vetor, tem que ter uma aceleração. A aceleração ela é radial, a gente chamava de centrípeta. Então, a aceleração centrípeta a gente calculava v² sobre r. A gente já fez exercício disso, já fez até na lista, prova, então já é um conceito bem explorado. Lembrando que ela não muda a rapidez, o módulo da velocidade, só a direção do vetor velocidade, certo? Então, é uma aceleração típica de movimento em curva. Se a gente lembrar também a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, isso aqui está na forma vetorial, né? O módulo seria a mesma fórmula, só que sem o símbolo do vetor. Isso quer dizer o que quando está vetorial? Que a direção da força resultante é a mesma da aceleração, o sinal também vai ser igual, ou seja, o sentido é igual. Tá? A aceleração aponta para o lado da força resultante. Então, parando o desenho aqui, para a gente analisar com mais calma, se existe uma aceleração, existe uma força apontando para o mesmo lado. Então, se tem aceleração centrípeta quando o corpo faz uma curva, tem uma força centrípeta. Essa força resultante aqui, então, a força resultante, M vezes A, é o que a gente chama de força centrípeta. Então, força centrípeta é uma resultante que vai provocar mudanças de direção do movimento. Tá? Lembra que eu estou falando que ela é resultante. Vou explicar melhor isso, mas é muito importante frisar isso. Tá? Então, força centrípeta vai ser massa vezes aceleração centrípeta, no caso. Então, a fórmula da centrípeta é mv² sobre r. É só botar o m na frente da aceleração. A gente estudou também a situação que tem uma força que pode provocar uma aceleração que muda a rapidez do corpo. Então, eu poderia ter uma força também no sentido do movimento ou até ao contrário. Ao contrário, ela iria frear o corpo, mas no sentido do movimento acelera o corpo. Essa força que está atuando na direção e sentido do movimento é o que o livro chama de força tangencial. Tá? Ela tangencia a trajetória, ela está na direção do movimento. Essa força resultante tangencial é a que altera o valor de V, mas não a direção. A gente tem, então, se tem força, tem aceleração, força tangencial, tem aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é aquela que nós já estudamos. ΔV sobre ΔT, é que muda a rapidez do corpo. Também pode usar nessa fórmula, também aparecia nessa equação, por exemplo. Ou então Torricelli, né, que é a mistura das duas. Então, a força tangencial provoca aquela aceleração que a gente está vendo o tempo todo. Tá? A força centrípeta provoca a aceleração centrípeta. Lembrando, então, força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta, força centrípeta, mv² sobre r. Só para frisar isso aqui. Lembrando mais uma coisa importante, é que nós vimos que só 5 forças no estudo da mecânica. Esse ano a gente vai ter 5 forças base para a gente fazer nossos exercícios, né? Que é o peso, normal, peso é força gravitacional, normal, força de contato, tração, força que aparece muito em corda, em hastes, atrito, né? Força de resistência entre superfície, e elástica, que é quando o corpo deforme tende a voltar para o estado original, aparece muito em molas. E não tem força a mais. A centrípeta não vai entrar nessa lista. A centrípeta, então, vai ser uma resultante. Ela é resultado daquelas. Então, como que a gente trabalha? A gente vai ter que sempre analisar quais forças estão aplicadas no corpo, daquelas 5 forças, e a resultante, se for movimento circular, pode desempenhar o papel da centrípeta. Então, lembrando, centrípeta é responsável pela aceleração centrípeta, tem que ser movimento circular, ela é radial, ela aponta para o centro da circunferência, ela está sobre o raio da curva, e ela é resultante de outras forças. Já falei isso umas 15 vezes, eu vou falar isso mais umas 15 até o final dessa aula, porque é importante lembrar disso. Centrípeta não é uma força, ela é resultado de forças. Tá? Vamos chamar a atenção para aquilo dali. Um exemplo simples, garoto girando um objeto preso a uma corda. Bom, na corda a gente tem a força de tração, né? A centrípeta, então, seria essa tração. Então, quem desempenha o papel da centrípeta? A tração. Quem provoca o movimento circular? A tração. Se você romper a corda, a tração acaba, o corpo sai em linha reta. Né? O corpo vai ser lançado.
Outra força que tem aqui também, só para a gente completar o desenho, força-peso. Não tem normal, porque não está encostado em lugar nenhum, atrito muito menos, então. E elástica, porque aquela corda ela não deforma. Então, lembrando, centrípeta é resultante. Neste exemplo, ela é a única força que tem na direção do raio é a atração. Então, a centrípeta é a atração. Peso não entra naquela resultante, porque peso não está na direção do raio, não é radial. Outro exemplo, esse carro fazendo essa curva. Vamos parar essa imagem. Tá? Durante a curva, nós temos uma força, então, que vai apontar para o raio da curva, para o centro da curva. Essa força, no caso de um veículo, é o atrito. Ele gira o volante, o pneu muda um pouco a direção, vai provocar um atrito, e esse atrito aponta para o centro da curva. Nesse exemplo, o atrito é que desempenha o papel da centrípeta. Tá? Nós temos ainda mais duas forças, né? O peso, e ele tem contato com o chão, que é normal, mas quem é a resultante centrípeta é o atrito. Tá bom? É comum a gente ver, às vezes, pistas em que a curva é um pouco inclinada. Uma estrada bem construída ela segue esses padrões. Uma pista de corrida como essa da foto, a inclinação é bem exagerada, bem atenuada. Tá? E por que tem essa inclinação? Bom, se a gente desenhar as forças, olha só, a normal agora, ela é perpendicular à superfície, ela não é para cima, ela é inclinada. Se a gente decompor a normal, a gente vai ter uma parcela na horizontal, uma na vertical, nx e ny, e quem aponta para o centro é nx. Então, nesse caso, o carro não precisa nem virar o volante, certo? Se a pista é bem inclinada, a nx já faz o papel da centrípeta, é a resultante centrípeta, vai provocar um movimento circular. Tá? Se a inclinação for menor, ele pode contribuir virando o volante, vai aparecer mais uma força aqui, que é o atrito. Aí o atrito mais nx seria centrípeta. Tá? Então, centrípeta é resultado das forças que apontam para o centro da curva, que provoca o movimento circular. Mais exemplo. Essa moto fazendo um looping, né, nessa curva, essa trajetória circular, a gente pode olhar várias situações nesse caso. Eu vou botar essa moto no ponto mais baixo, subindo no ponto mais alto e vou analisar as forças. Né? Lembrando que temos 5 forças: peso, normal, tração, atrito e elástico. Então, na moto nós temos a força peso, sempre apontando para o centro da Terra, sempre para baixo. A normal, ela é perpendicular à superfície, então quando ele está embaixo, a normal é para cima. Quando ele está subindo, a normal, a perpendicular à circunferência, ela vai apontar nessa direção, nesse sentido. Tá? E no ponto mais alto, a normal aponta para baixo. Pensa bem, a superfície está em cima, então ela faz um apoio para baixo. Tá? Outra força que tem aqui é o atrito, a gente já viu no caso do carro, né? A roda tenta girar no sentido, ela tem atrito com o chão, então a resultante do atrito joga o carro para frente. Mesma coisa com a moto. Tem uma força de atrito que faz a moto andar para frente. E quem seria a centrípeta, então, nesse caso? Né? A centrípeta vai ser aquela força que aponta para o centro. No primeiro caso, nós temos a normal para o centro e peso para baixo. Então, a centrípeta resultante de normal menos peso. No segundo caso, repara que peso não está na direção do raio nem o atrito. Então, a centrípeta aqui é só normal. No terceiro caso, ó, a resultante que aponta para o centro é normal mais peso. No primeiro caso, elas eram contrárias, você subtrai. Nesse caso, você soma as duas. Então, centrípeta, normal mais peso. Voltando aqui, se tem movimento, eu falei que a moto não cai. Tá? Com esse mesmo raciocínio, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se a Terra atrai a Lua, a Terra está presa à Lua pela força da gravidade, por que ela não cai no nosso planeta? Tá? Uma pergunta. Depois que a gente entende, ele é simples, mas é uma pergunta que faz sentido. Né? A Terra está puxando a Lua. Por que o Sol não puxa a Terra para ele? A gente não cai no Sol. Por que a Lua não cai na Terra? Vamos analisar esse movimento então, da Lua e da Terra. Antes disso, só uma curiosidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar do lado escuro da Lua, tá? Que é uma expressão, na verdade, para designar o lado que a gente nunca vê da Lua. A Lua, para a gente que está na Terra, sempre tem o mesmo lado virado para a gente. Não importa quando você vai ver a Lua,
Você sempre vai ver as mesmas crateras, tá? Sempre vai ver, entre aspas, os mesmos desenhos na superfície da Lua, porque ela sempre aponta o mesmo lado para a gente. Então, o lado sempre está de costas. A gente chama esse lado de lado escuro. Na verdade, o Sol bate lá às vezes também, mas para a gente nunca vê. Então, por isso que tem esse nome. Tá? Isso acontece porque o período de rotação, ou seja, de giro no próprio eixo da Lua, é igual ao período de translação, que é cerca de 28 dias. Então ela demora 28 dias para dar uma volta, 28 dias para dar uma volta sobre ela mesma. Tá? Isso dá essa coincidência, provoca o quê? Que sempre a mesma face está virada para a gente. Isso é uma curiosidade, tá? Não tem muito a ver com a centrípeta agora, mas vamos lá voltar para a pergunta, por que a Lua não cai na Terra? Parando o desenho, desenhando as forças, ali primeiro tem o desenho da velocidade, vetor velocidade, não é força, né? A centrípeta, então, seria a gravidade faz o papel da centrípeta, apontando para o centro da circunferência. E o que acontece? Se tem velocidade, essa força-gravidade, então, funciona como centrípeta, ou seja, ela muda a direção de velocidade sem mudar a rapidez. Isso quer dizer o quê? Que o corpo vai andando e vai girando. Se a velocidade diminui, a gravidade não some, o que some é a centrípeta. Então ele para de fazer a curva e ele é acelerado na direção da Terra, ele cai na Terra. Então se a Lua um dia parar, ela cai na gente. Tá? Se ela tem movimento, ela tem então a centrípeta, essa centrípeta vai provocar só um movimento circular, vai provocar curva. Vamos começar a fazer alguns exemplos, aplicar isso então em exercícios. Tá? Um carrinho de brinquedo de 50 gramas, preso por uma corda de 0,05 metros, 5 centímetros, né? Colocado para girar em torno de um prego que se encontra fixo na superfície perfeitamente horizontal. Sabe que a velocidade do carrinho é 0,1 metros por segundo, ou 10 centímetros por segundo. Determinar a intensidade da força de tração que é feita pela corda. E desconsiderar a ação de qualquer força dissipativa. Que nome é esse, dissipativa? Isso tem mais a ver com o próximo assunto, que é energia. Mas força dissipativa é força que resiste ao movimento. Seriam os atritos. Tá? Então, nesse caso, não tem atrito nenhum. Então, está ali o prego, uma corda amarrada e o carrinho amarrado à corda. Ele vai fazer um movimento circular, preso ali pela corda, né? Ele está ligado, ele iria reto se não fosse a corda, mas como tem a corda, ele fica preso girando. Esse é o nosso vetor velocidade. Eu vou desenhar de novo, que a gente está olhando aqui meio que de cima, né? Eu vou botar isso sobre uma mesa, por exemplo, e tentar olhar de frente. Então, nesse caso, a corda está ali na horizontal, certo? Presa no prego. Ele tem para baixo a força peso. Na corda tem a força de tração. E ele está apoiado numa superfície horizontal e ele tem a normal. São essas forças. Não tem atrito. Ele falou no exercício, não tem nenhuma ação dissipativa, quer dizer que não tem atrito. E não tem deformação da corda, não tem elástica. Então, nesse caso, como a gente faz o exercício? Olha só, na vertical, a força resultante é zero. Ele anda sobre a superfície, né? Ele gira na horizontal, na vertical. Então, a resultante é zero, isso quer dizer que normal menos peso é zero. A gente trabalhava com esse exercício como? Já falando que normal é igual ao peso. Na vertical não tem aceleração, não tem movimento, normal é igual ao peso. Já na horizontal, você tem uma única força. Então, ela é resultante, é a tração. Mas como ele está preso pelo prego, está girando, essa resultante é a centrípeta. Repara que ela aponta na direção do raio. A corda é o raio, né? Então, eu vou falar que tração é a centrípeta, tração é mv² sobre R. E aí eu jogo os valores. Olha lá, ele me deu a massa. 50 gramas, 0,050 quilogramas, tem que passar para o sistema internacional. A velocidade já está no sistema internacional, 0,1², vezes 0,05. Posso dividir 0,050 por 0,05, né? A mesma coisa, esse zero aqui ele não faz sentido. Então você corta esses valores, 0,01². Olha lá, ficou 1 aqui, né? 1 embaixo, e ali dá 0,01. Logo, a tração, 0,01 newtons, ou 1 vezes 10 a menos 2 newtons na notação científica. Eu andei com a vírgula 2 casas para a direita, então 2 ali vai representar 2 casas, como andei com a vírgula para a direita é menos 2. Então, 1 vezes 10 a menos 2 newtons. O que eu fiz? Desenhei as forças, achei a resultante, como é o movimento circular,
Essa resultante aqui, na horizontal, é a centrípeta. Basicamente é isso. Tá? Mais um exemplo. Uma motocicleta em um globo da morte. O globo da morte é uma atração que tem muito, às vezes em circo na cidade apresenta, tá? Que é essa gaiola esférica, né? Essa grade esférica, em que o motoqueiro ou os motoqueiros ficam andando, tá? Nesse objeto. Repare que alguns passam no ponto quase mais alto, tá? Dependendo da atração, ele passa no ponto mais alto. Nesse caso aqui, ele fala no exercício que ele passa no ponto mais alto com a velocidade mínima. Ou seja, mínimo porque se estiver devagar, ele cai. Então, a mínima para fazer a volta. Ele fala que a massa da motocicleta com o motoqueiro, né, é de 120 kg. E o raio do globo, 10 metros. Então, o globo é bem alto. E qual o valor da velocidade mínima para ele não cair? Eu vou pegar aquele desenho que a gente viu antes, o movimento como se fosse um looping, né? E no ponto mais alto, as forças são peso e normal. Lembrando que ainda tem um atrito, né, que faz a moto andar, não tem elástica e não tem tração, não está presa a corda nenhuma. O atrito para a gente nesse exercício não interessa muito, não é o que ele está pedindo, ele está questionando a questão de completar a curva. O que ele está querendo dizer com isso? Então, que ele tem que ter movimento circular, tem que ter força centrípeta. Então, eu vou calcular resultante na direção do raio. Resultante normal mais peso. Lembra que resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, resultante é centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, força centrípeta, que é resultante, igual a normal mais peso. Abrindo a equação da centrípeta, né? Esse MACP aqui, ó, botei no lugar, tá? Então, montei o exercício. Agora, vamos raciocinar na pergunta. Ele fala o limite de velocidade para não cair. Quando ele está quase caindo, ele está quase perdendo contato com o trilho, né? Com a estrutura. Então, eu vou falar que ele está perdendo contato, ele está perdendo normal. A normal vai ser 0. Esse é o limite, então, da queda. Tá? Vou botar o valor do normal 0. Nesse caso, a normal some. Eu tenho que peso igual a aceleração centrípeta. Peso m vezes g, a equação que a gente já sabe. Centrípeta mv ao quadrado sobre r. Tá? Repare que eu posso cortar essas massas aqui. Ó. A massa 120, boto de cada lado, depois divide, vai acabar cortando, então a massa nem faz muita diferença. Tenho gravidade 10, né, o valor que a gente está usando sempre, o raio 10 metros. Então 10 vezes 10, 100, raiz de 100. Velocidade mínima para ele não cair, nesse caso, 10 metros por segundo. Ok? Então, de novo, desenhei as forças, vi qual que aponta para o centro, se é movimento circular, essa que aponta para o centro, a resultante é a centrípeta, joguei na equação e respondi o que ele queria. Mais exemplo. Um parque temático, um parque de diversão, existe uma atração conhecida como montanha-russa do Hulk. Nela, os passageiros podem chegar até 108 km por hora, passa dos 100 km por hora. Em um dos loopings, né, dessa volta aqui que ele dá de cabeça para baixo, no ponto mais alto, ele chega a ter velocidade de 72 km por hora. O diâmetro dessa curva, ou seja, o tamanho todo desse looping, 24 metros. Considere uma pessoa de 60 kg nessa atração, tá? Automóvel, né? Nesse brinquedo. Quando passar para aquele ponto mais alto, mais extremo, determinar a força centrípeta que essa pessoa sofre e a força normal que o assento faz sobre a pessoa. Então vamos lá, desenhar as forças. Está lá a pessoa no carrinho, no ponto mais alto do loop, né? Está de cabeça para baixo. As forças na pessoa, então, né? O objeto que a gente está estudando é a pessoa. Peso, e ela está encostada no carrinho normal. A gente lembra que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Vou transformar a velocidade para sistema internacional, ela divide por 3,6 dá 20 metros por segundo. O raio que entra na fórmula é metade do diâmetro, no diâmetro dividido por 2. Então, se o raio era 24, ou se o diâmetro era 24, o raio 12 metros. Então, a letra A, centrípeta, se joga na fórmula. Massa da pessoa, velocidade que ela tem, o raio da trajetória, você vai achar uma força de 2.000 newtons. Ok? Simples assim. Só jogar na equação. Já a letra B, eu vou ter que voltar no desenho. Porque aí eu vou ter que calcular normal. A força resultante, que aponta para o centro, é normal mais peso. Força resultante, massa vezes aceleração. A gente sabe disso.
Essa força resultante é a força centrípeta, porque o movimento é circular. Eu já tenho o valor da centrípeta e vou calcular o valor do peso, m vezes g. Massa da pessoa 60, gravidade 10, 600 newtons. Então, centrípeta 2.000 é igual ao normal que ele perguntou, mais o peso da pessoa, 600 newtons. Passa dividindo, vou ter que a normal vale 1.400 newtons. Repare que a normal é até mais alta que o peso, mas à medida que a velocidade é menor, se ele estivesse mais devagar, a centrípeta seria menor, o que daria uma normal menor. Se a velocidade for muito baixa, a normal pode ter valor aqui zero, ou a conta pode dar normal negativa. Normal negativo quer dizer o quê? Que ele não está encostando mais, ele está caindo. Tá? Então tem que ter uma determinada velocidade. Uma curiosidade em relação à montanha-russa, né? A chamada sensação de frio na barriga, não sei se já ouviram falar nisso. Quando você anda de carro, às vezes dependendo da rua, da estrada, se estiver muito rápido, você sente isso também. Tá? É uma sensação dentro da barriga da gente, que ela é explicada por quê? O conceito que está envolvido nisso aqui é inércia. Tá? Já vou explicar por quê, mas a sensação que você tem, então, é justamente essa. Você está andando numa direção e tem, por exemplo, uma descida muito brusca e você está muito rápido. Você sente esse frio na barriga. Tem pessoas que enjoam com isso, passam até mal. Tá? Por que acontece isso? Tá? Porque acontece mais ou menos. Eu não vou abrir a biologia, não vou fazer a de anatomia aqui, mas é que no interior da gente, nossos órgãos, eles não são necessariamente colados na nossa estrutura óssea. Né? Eles estão dispostos dentro do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo desce muito rápido, os nossos órgãos tendem a ficar no mesmo lugar. É o conceito de inércia, né? Tende a ficar parado. Então, eles vêm atrasados, eles vêm depois. Esse movimento interno é que provoca a sensação do frio na barriga, que pode provocar até enjoos ou desmaios em algumas pessoas. Tá? Então, o frio na barriga é um exemplo da inércia. Isso é uma curiosidade, para mim também não tem a ver com centrípeta. Eu só aproveitei o exercício da montanha-russa. E, para a gente finalizar, um exercício para vocês, né? Para contar a frequência e também para treinar esse conceito. Tem um motoboy, um rapaz em sua moto, passando pelo alto de uma colina cujo raio é 25 metros. A velocidade dele é 36 km por hora. Cuidado com a unidade. Calcule a força normal entre a moto e a estrada, considerando que a massa do conjunto motoboy mais moto é de 150 kg. Tá? Então aqui ele quer que você trabalhe com conjunto, não só com o motoboy. Uma dica, desenhe as forças verticais, principalmente, né? O que faz a moto andar é o atrito, ela não entra nesse raciocínio. Desenhe as forças verticais, calcule essa resultante, tá? E a resultante apontando para o centro da curva será a força centrípeta, a resultante centrípeta. Lembrando que força centrípeta é mv² sobre r, ok? Não é complicado, tá? É parecido com os exemplos que eu fiz. É um pouquinho diferente daquele do último, porque no último a normal o peso é para o mesmo lado, aqui vocês vão ver que não é. A normal, no caso, vai ser para cima e o peso para baixo, mas o raciocínio é idêntico, tá? Mesmo raciocínio. Então treinem isso, dá uma estudada nisso. A gente vai ter uma próxima aula mais curta do que essa ainda, falando da centrífuga, tá? Que é um nome até comum para a gente, mais que centrípeta, que também não é uma força a mais. A gente vai ver também que é resultado de uma situação no estudo das forças. E aí, na próxima aula, eu passo isso para vocês, ok? Então, até a próxima e, como eu disse, fim dessa primeira parte desse assunto. Tá? Grande abraço, boa semana ou final de semana para todos. A gente se vê no plantão, tá? Ou vocês me ouvem na próxima aula.